E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Conacrim 2018. Eu sou Henrique, sou biomédico. Agradeço a biomédica Letícia pela oportunidade de estar nesse evento, falando de um assunto tão importante que é a interpretação do hemograma. Sabemos que o hemograma é um dos exames mais requisitados pela clínica médica, porque ele vai auxiliar no diagnóstico de diversas doenças, assim como no monitoramento. Então é importante, fundamental, saber interpretá-lo. Então nós vamos abordar o hemograma tanto nas anemias quanto nas infecções e alterações plaquetárias. O hemograma ele é um exame laboratorial que avalia tanto qualitativamente quanto quantitativamente os elementos figurais do sangue. Ele vai estudar os três tipos de células sanguíneas, que são hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ou pode ser chamados também de eritrócitos, os leucócitos, que também podem ser chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que também podem ser chamadas de trombócitos. Ele está dividido aí em três partes. Então, você vai encontrar parâmetros ligados ao eritrograma. O eritrograma, então, é o estudo da série vermelha. O leucograma é o estudo da série branca, dos leucócitos. E nós temos o plaquetograma, que é o estudo das plaquetas. Para quem nunca visualizou, nunca teve a oportunidade de verificar um hemograma, eu coloquei para vocês a imagem de um, em que você tem aí as três partes do hemograma: eritrograma, que corresponde à série vermelha, o leucograma, e nós temos ali a contagem de plaquetas, que faz parte do plaquetograma. O eritrograma. O eritrograma é o estudo da série vermelha. Então nós vamos encontrar parâmetros aí ligados às hemácias e aos glóbulos vermelhos. Então nós temos a contagem de hemácias, que ela é dada em milímetros cúbicos, que é o número total de hemácias. Nós vamos ter o hematócrito, que o hematócrito é a razão da porcentagem do número total de hemácias em relação ao volume total do sangue. Temos a hemoglobina. A hemácia é formada por 95% de hemoglobina, então ela é um parâmetro muito importante, principalmente para o diagnóstico de anemia, mas eu vou falar mais à frente. E temos também os índices hematométricos, que é o VCM, HCM, CHCM e RDW, que são índices muito importantes, principalmente na classificação das anemias. Como eu disse a vocês, a hemácia ela é formada de 95% de hemoglobina, que tem a sua função principal de transporte de oxigênio. Então, a hemoglobina ela é um parâmetro muito importante, porque ela pode descrever se o paciente está ou não em um estado anêmico. Segundo a OMS, se o paciente for homem e tiver um índice inferior a 13 gramas por decilitro de hemoglobina, esse paciente está em estado anêmico. Se for mulher, inferior a 12 gramas por decilitro. Se for crianças, adolescentes e gestantes, menor que 11 gramas por decilitro. Os índices hematométricos aí, cada um também tem a sua importância, avalia um índice da hemácia. O VCM, ele analisa o tamanho da hemácia. O HCM e CHCM, eles analisam a cor da hemácia. E o RDW, o tamanho e os formatos que as hemácias podem adquirir, mas eu vou falar sobre eles agora. Vejam só, se o HCM avalia o tamanho da hemácia, se eu tenho VCM baixo, eu vou ter hemácias de tamanhos pequenos, então eu vou ter hemácias microcíticas. Pelo termo que já diz, micro vem de pequeno, então você vai ter hemácias de tamanhos pequenos. Se você tem o VCM elevado, acima do valor da referência, você vai encontrar hemácias macrocíticas. Macro já vem de grande, então você vai encontrar hemácias de tamanhos grandes. Se o VCM está normal, dentro do valor da referência, você vai encontrar hemácias de tamanhos normais, então você vai encontrar hemácias normocíticas. Já o HCM e CHCM, eles na verdade vão analisar o conteúdo da hemoglobina. Só que o HCM ele analisa por hemoglobina, o conteúdo médio por hemoglobina. Já o CHCM
ele analisa esse conteúdo a cada 100 ml de hemoglobina. É como se ele visualizasse um campo maior. E existe uma divergência entre os analistas clínicos em relação a ambos. Por quê? Se ambos analisam a concentração da hemoglobina, se a hemoglobina estiver baixa, as hemácias vão perder a cor. E nós chamamos esse termo, quando a hemácia perde a cor, de hipocromia. Só que vejam vejam uma coisa. Se só o HCM estiver baixo, alguns analistas consideram hipocromia. Outros só consideram hipocromia se os dois parâmetros estiverem baixos, abaixo do valor da referência. Então, a maneira mais ideal que eu vejo e que eu já verifiquei em alguns congressos é que, se você tem só HCM baixo, você pode escrever no laudo presença de algumas hemácias hipocrômicas. Se você tem os dois parâmetros baixos, então você pode dizer que ali existe uma hipocromia. Por quê? Só HCM baixo, você vai verificar na lâmina que aquelas hemácias estão perdendo a cor. Mas, como ela não existe hipocromia mesmo, já que o CHCM não baixou, você pode escrever então que existe a presença de algumas hemácias hipocrômicas. Você também não está deixando de escrever o que você está vendo no seu esfregaço sanguíneo. E já o RDW, ele vai estar sempre elevado nesses casos, ó, quando as hemácias elas assumem formatos ou tamanhos diferentes, você sempre vai ter o RDW acima do valor da sua referência, que é acima geralmente de 15 a 16%. Os índices hematométricos eles são calculados a partir desses três parâmetros, que são hematócrito, contagem de hemácias e hemoglobina. Então é possível calculá-los a partir desses parâmetros. Então vejam só as formas. O VCM é o hematócrito vezes 10 dividido pela contagem de hemácias vezes 10 a sexta. O HCM é a hemoglobina vezes 10 dividido pela contagem de hemácias vezes 10 a sexta. Já o CHCM ele é a hemoglobina vezes 10 dividido pelo hematócrito. O RDW não é possível calculá-lo, porque como ele é um índice mais atual, ele só pode ser calculado a partir dos contadores automatizados. Então, ó, esse campo aí me mostra as hemácias de tamanhos normais. Então, ela tem esse aspecto de, vejam que ela tem esse halo central e ela tem um formato de disco bicôncavo. Agora vejam, compare essa imagem com essa daqui, ó. Vejam que nessa imagem você encontra hemácias de tamanhos pequenos e você vai encontrar também, ó, que elas estão perdendo a cor. Então, nesse caso aí você vai encontrar, se elas estão em tamanho pequeno, você vai encontrar o VCM baixo e provavelmente também o HCM, se HCM não está baixo, então existe aí uma hipocromia. É geralmente encontrado em paciente com anemia ferropriva, mas também outras condições clínicas também podem ser encontradas. Já esse campo aqui me mostra hemácias de tamanhos grandes. Então eu vou ter aí, ó, um VCM aumentado e geralmente também o HCM vai estar aumentado, porque vejam que elas também estão mais coradas. Então o HCM também vai estar aumentado, que é uma condição clínica de anemias megaloblásticas. E nós vamos então estudar, verificar o hemograma nas anemias carenciais. As anemias carenciais são um distúrbio que ocorre por falta de algum nutriente que ocasiona a deficiência da eritropoese. Então nós vamos estudar duas, que é a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica. Na anemia ferropriva nós vamos encontrar o VCM geralmente vai estar baixo, então você vai ter massas de tamanhos pequenos. O HCM vai estar também baixo, então você vai encontrar no esfregaço também as hemácias tamanhos pequenos e perdendo a cor. O CHCM, como eu disse a vocês, ele pode estar baixo, mas ele também pode estar normal, principalmente se for no início daquela anemia. E o RDW
vai estar sempre aumentado, porque se existe diferença do tamanho das massas, então o RDW vai estar elevado. As alterações morfológicas, então, que é possível encontrar no esfregaço sanguíneo são microcitose, porque você tem VCM baixo, você vai encontrar em massas de tamanhos pequenos. Você vai ter uma hipocromia, se caso HCM e CHCM estiverem baixo, e você vai encontrar as poiquilocitoses, que é uma condição em que as hemácias assumem quando elas modificam a sua estrutura. Eu vou falar mais à frente. Então, de acordo com a forma que ela assume, ela vai ter uma nomenclatura, que pode ser esquizócito, elipitócito, células em alvo e dacriócito. Mas eu vou falar mais adiante. Essa fisiopatologia da microcitose e hipocromia, ela acontece da seguinte forma. A microcitose, ela acontece porque a hemácia ela diminui de tamanho para segurar o resto daquela hemoglobina que ainda existe ali. Já que você tem anemia, você tem a diminuição também da hemoglobina. Então, ela vai diminuir de tamanho para tentar segurar o resto da hemoglobina que existe no seu interior. Já a hipocromia, a hemoglobina é formada por ferro. Se não existe ferro para compor a hemoglobina, no caso da anemia ferropriva, que é causada pela deficiência de ferro, ela vai diminuir a sua concentração e as hemácias elas vão resultar numa diminuição de cor, ficando então hipocolares. Na anemia megaloblástica, você vai ter o oposto da anemia ferropriva. A anemia megaloblástica é causada por deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Então, o que é que você vai encontrar no eritrograma? O VCM ele vai estar aumentado, então você vai ter massas de tamanhos grandes. O HCM também geralmente ele vai estar aumentado, CHCM normal e RDW aumentado. As alterações morfológicas que você pode encontrar no esfregaço sanguíneo serão a macrocitose devido ao VCM aumentado. Vocês vão encontrar em massas grandes, tamanhos grandes no esfregaço. É possível também encontrar poiquilocitoses, ovalócitos, esquizócitos e dacriócitos. E também é possível encontrar alterações na morfologia dos leucócitos, que são os leucócitos hipersegmentados, e as hemácias jovens com os eritroblastos. A fisiopatologia. Tanto os folatos quanto a vitamina B12 eles são indispensáveis para a síntese do nucleotídeo que está presente no DNA, que é a timidina. Então, como a anemia megaloblástica é causada pela deficiência desses dois fatores, se existe a falta deles, então isso vai acarretar uma diminuição da síntese desse nucleotídeo. E essa diminuição da síntese vai ocasionar consequências da modificação do ciclo celular e retardo na sua duplicação. Como eu falei para vocês, a poiquilocitose, que também pode ser chamada de pestilocitose, ela ocorre quando existe uma modificação na estrutura da hemácia e ela assume outro formato diferente do normal, que é o disco bicôncavo. Então, ela pode apresentar diferentes formas, como hemácia em alvo. Veja que dentro da hemácia você encontra um ponto, que é por isso que ela é chamada hemácia em alvo. O queratócito, o dacriócito, que tem a forma de coxinha ou de lágrima, o elipitócito, que tem essa forma elíptica. Então, diferentes formas que ela assume, ela vai receber uma nomenclatura diferente. Lembrando que essas poiquilocitoses elas não são específicas, elas podem aparecer em diferentes patologias. Saindo então do eritrograma, nós vamos entrar no leucograma, que é o estudo dos leucócitos. Nós sabemos que na corrente sanguínea nós temos 5 tipos de leucócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Então, o leucograma ele vai dar uma abordagem da contagem de 100 células. Geralmente você vai encontrar porcentagem, mas hoje, mais atualmente, a contagem absoluta é que está substituindo o valor de porcentagem. Então, no leucograma você vai encontrar número total de leucócitos,
então geralmente ele varia aí entre 4.000 a 10.000 leucócitos, e você vai encontrar a contagem de 100 células em porcentagem, a contagem de 100 células. Vocês estão vendo aí o valor de referência em forma de porcentagem para cada um deles. O hemograma das infecções bacterianas, ele ocorre da seguinte forma: você vai encontrar o WBC aumentado. Então, se está ocorrendo um estímulo na medula óssea, se existe um micro-organismo ali causando infecção, a medula óssea vai enviar mais células, mais leucócitos para tentar combater. Então vai haver o estímulo medular, então vai ocorrer um aumento do número de leucócitos. Porém, os leucócitos responsáveis pelas bactérias, a primeira linha de defesa para a destruição de bactérias são os neutrófilos. Então, geralmente você vai encontrar neutrófilos acima do valor da referência. Então, neutrófilos vai estar aumentado, o número de bastões também vai estar aumentado, que é o desvio à esquerda, que eu vou explicar mais à frente. Linfócitos vai estar diminuído, porque os linfócitos eles são específicos para vírus. Então, nas infecções bacterianas eles vão estar diminuídos. Os eosinófilos, na hora do combate, geralmente fogem da circulação e vão para os tecidos. Então, existe aí uma fuga dos eosinófilos, causando eosinopenia. E o aumento também no número de monócitos, geralmente quando ocorrem infecções graves. Para explicar esse processo de desvio esquerdo, eu coloquei aqui para vocês a imagem o processo de hematopoiese, que é o processo de amadurecimento de todas as células sanguíneas. Então, todas as células sanguíneas elas passam por esse processo. Então, para amadurecer, o neutrófilo ele passa por várias etapas. Então, vejam aqui, ó, que ele, para sair como neutrófilo na corrente sanguínea, ele precisa passar por essas etapas. Então, cada etapa dessa de amadurecimento, ele recebe um nome. Geralmente, ó, na corrente sanguínea, a gente só encontra bastão e segmentado. Segmentado, a gente encontra a maioria dos leucócitos. O segmentado, nós encontramos em maior quantidade. O bastão a gente só encontra de 0 a 5%. Então, ó, quando existe o estímulo medular, principalmente frente a uma infecção, você também, como a medula óssea ela vai produzir uma quantidade maior de células, você pode encontrar o número de bastão também elevado, já que, como ela vai mandar mais células para a corrente sanguínea, então vai o bastão como forma imatura mesmo. Só que aí o bastão não tem o poder de destruição da bactéria, o mesmo poder como o neutrófilo, que é o poder de fagocitose. Os termos técnicos que são utilizados são os que nós vamos estudar agora. Leucocitose significa quando você tem o número aumentado do WBC, então o leucócito acima do valor da referência. Neutrofilia, o neutrófilo acima do valor da referência, ou seja, neutrófilo aumentado. Eosinopenia, os eosinófilos abaixo do valor da referência. Linfopenia, linfócitos abaixo do valor da referência, porque, como eu disse, o linfócito é específico para vírus. E a monocitose em alguns casos, porque os monócitos também podem auxiliar no processo de fagocitose das bactérias. Na fase aguda, nós temos a primeira linha de defesa, que são os neutrófilos, saindo para o combate. Então nós vamos encontrar uma neutrofilia, a fagocitose de bactérias, que vai resultar nas granulações tóxicas, que as granulações tóxicas nesse processo bacteriano pode auxiliar no diagnóstico, porque você vai encontrar granulações de neutrófilos finas, médias ou grosseiras, significando dizer que o neutrófilo está englobando os micro-organismos. O aumento do bastão, como ocorre no estímulo da medula óssea, e a eosinopenia, porque os eosinófilos saem do combate e migram para os tecidos. Na fase crônica, você continua tendo a neutrofilia,
as monocitoses, porque geralmente quando o paciente está mais grave, você vai ter um estímulo maior de monócitos na corrente sanguínea, porque os monócitos também vão tentar combater aqueles micro-organismos. A eosinopenia, as granulações tóxicas e os vacúolos citoplasmáticos também, que são bem específicos, mas no caso de infecções bacterianas, eles podem significar que alguns neutrófilos ou monócitos estão perdendo a batalha, se caso você encontrar em sangue periférico. A fase de cura, ele apresenta neutrófilos e monócitos voltando para o valor da referência, os linfócitos estimulam a formação da defesa mais potente e os eosinófilos eles saem do tecido e voltam para a circulação. Como eu falei, nos processos virais são mais específicos para os linfócitos, então você vai ter um número elevado de linfócitos, então o número de neutrófilos vai ser baixo e também o número de leucócitos também vai ser diminuído. E geralmente também você pode encontrar a diminuição no número de plaquetas. Como você tem uma diminuição no número de leucócitos, você vai ter uma leucopenia. Neutropenia, que é a diminuição também do número de neutrófilos. A linfocitose, que vai ser o número elevado de os linfócitos acima do valor da referência. Geralmente você pode encontrar também atipias linfocitárias, que são linfócitos atípicos, diferentes do formato original, como eles apresentam em sangue periférico, e plaquetopenias. As eosinofilias elas cursam geralmente com parasitose, ou seja, você vai ter um aumento de eosinófilos, geralmente quando os parasitoses forem provocados por larvas, e algumas doenças de pele, que no caso do WBC, que é o número total de leucócitos, pode ou não ser normal. Saindo então dos leucócitos, vamos para o último parâmetro, que é as plaquetas. Então nós vamos ver o plaquetograma. O plaquetograma, que antes nós só tínhamos a contagem de plaquetas, que geralmente o número ideal varia de 150 a 450 mil plaquetas. Você também tem outros parâmetros, que são parâmetros feitos pelos aparelhos automatizados, que vão auxiliar também aí no diagnóstico de alguma plaquetopenia ou plaquetose. O VPM é o volume plaquetário médio, é possível verificar através dele o tamanho das plaquetas. Temos o plaquetómetro, que é possível também verificar a porcentagem de plaquetas em relação ao volume total do sangue, e o PDW, que também funciona como RDW. Você pode verificar se existem plaquetas em tamanhos diferentes. As condições em que eu posso encontrar plaquetopenia, que também pode ser chamada trombocitopenia, em quimioterapia ou radioterapia, nas púrpuras, que são síndromes geralmente autoimunes, na CVD, que é a coagulação intravascular disseminada, que geralmente ocorre quando é provocado um consumo na cascata de coagulação, o hiperesplenismo, quando o baço sequestra plaquetas, nas leucemias, plaquetopenias hereditárias e nas pseudoplaquetopenias induzidas pela DTA, que é o tubo em que é coletado o sangue para a amostra de hemograma. Então, geralmente ocorre a destruição in vitro das plaquetas. E as plaquetoses elas podem ocorrer por estimulação da medula óssea, em algumas condições como anemia ferropriva, hipertireoidismo, inflamações de terapias com corticoides. A trombocitemia essencial também é uma condição em que a medula estimula uma produção grande de plaquetas, em que geralmente você encontra pacientes ali com mais de 1 milhão de plaquetas, e que essas plaquetas elevadas elas podem ocasionar trombos, levando o paciente à morte. E aqui eu encerro a palestra com vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento. Hemograma é um assunto muito complexo, mas vocês podem, qualquer dúvida, me chamar, me adicionar nas redes sociais. Coloquei aí minha rede pessoal e também de biomedicina, que pode ser tanto o Instagram quanto o Facebook. Espero contribuir aí para o conhecimento de vocês
Obrigado e até a próxima.